Anael. Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor. A única maneira de ajudar os outros é estar, você mesmo, na unidade. Vocês jamais poderão ajudar alguém pelas palavras. Vocês poderão se compadecer, poderão sentir empatia, mas jamais poderão levá-lo na sua vibração se vocês mesmos não estiverem alinhados consigo mesmo, na vibração da unidade. São seus condicionamentos e suas culpas induzidas pela educação, pela família, pela rede social que os fazem crer que vocês são responsáveis uns pelos outros. Vocês estão ligados uns aos outros, mas não de modo horizontal, mas, sim, vertical, o que nada tem a ver. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amadas almas humanas na encarnação, eu venho a vocês para tentar ajudá-los a avançar no caminho da unidade e no caminho do que eu chamaria de relação unitária. Eu venho, acompanhado da vibração do Arcanjo Uriel, a fim de lhes fazer beneficiar, em um segundo momento, da radiação da presença. Queiram receber, inicialmente, minhas bênçãos, meu amor e as saudações do conclave. Então, juntos, nós vamos, se vocês quiserem, avançar na compreensão e na vivência da unidade. Assim, procederemos respondendo às suas questões e às suas interrogações. Questão: na unidade, o mental se torna o refletor do supramental. É preciso encarar, bem-amado, o problema de dois modos. É preciso bem diferenciar e distanciar o que acontece na encarnação e o que acontece quando você ascende ao estado de ser. Obviamente, o mental é indispensável para a continuação de sua vida nesta dimensão. Assim, a experiência do supramental e desta reconexão com sua essência não destrói o mental propriamente falando, mas, simplesmente, no lugar de ser escravo do seu mental, o mental torna-se dirigido pelo supramental. A diferença é essencial entre o mental e o supramental, independentemente do aspecto vibratório e do aspecto do fogo e do aspecto da luz, e o supramental é inteligente por si só. Assim, só a inteligência se exprime, nesta dimensão, pelo mental e pelo intelecto. Há esforço de reflexão, esforço de inteligência, esforço de compreensão, sob a influência do supramental que foi, admitimos, encontrado. O supramental é, ele mesmo, resposta. Ele não é discursivo, ele não é reflexão, ele não é, portanto, transformado por qualquer noção de aprendizado ou de referência a uma aquisição. O supramental é inteligência, antes de tudo. Colocar-se sob a influência do supramental propicia informações sobre todo o assunto, não passando pelo filtro do mental. Uma vez que o supramental se encontrar e iniciar em você, uma vez que a vibração do coração estiver ativada e iniciada em você, você tem então a possibilidade de se entregar a esse supramental. O mental pode intervir, mas, entretanto, ele é controlado, de certa maneira, pela inteligência da luz e não mais por sua inteligência comum. Além do mental e além de sua esfera de vida nesta encarnação, além, portanto, das estruturas da personalidade, penetrar no corpo de estado de ser, pela transferência de consciência, implica o desaparecimento total do mental. Não há mais, por conseguinte, possibilidades de reflexão. A instantaneidade do conhecimento. As imagens ou as percepções chegam ao corpo de estado de ser, não passam por qualquer análise, mas são vividas, eu diria, de maneira abrupta. Se uma questão ocorrer, ou, de preferência, uma interrogação, na consciência do estado de ser, a resposta chega instantaneamente. Não há um encadeamento, de sequência lógica, levando a uma resposta. Não há mais noção de escolha, nem de possibilidade. No nível do supramental, você entra na evidência, você entra nas coisas unitárias. Não há mais possibilidade de se enganar, ou não há mais possibilidade de errar entre duas escolhas. A escolha se impõe por si, pela inteligência da luz. Aí está o que podemos dizer, em um primeiro momento, sobre o mental e o supramental. Não esqueça, na personalidade, que a irrupção do supramental na sua encarnação se reflete pela abertura do coração e pelas percepções vibratórias, nada mais tendo a ver com o que é vivido habitualmente. A própria qualidade das vibrações percebidas, no nível do corpo ou no nível dos corpos sutis, modifica-se. Você passa de uma vibração magnética para uma vibração qualificada, ela também, de supramental, cujas características são profundamente diferentes do que vocês chamam de magnetismo.
Existe, portanto, uma série de indicadores essenciais a reconhecer, e de evidências a reconhecer, correspondentes à ativação, em vocês, do supramental e à sua reconexão com o supramental. Questão: o que é da relação de casal quando estamos no caminho da unidade? Bem-amado, a maior parte das relações entre os seres humanos foi construída, nesta dimensão, sobre um princípio de dominante/dominado. Esta é uma regra absoluta, chamada também de ordem de precedência, que corresponde a uma regra absoluta da sua dimensão. A passagem e a evolução para a unidade acompanham-se de um desaparecimento total dessa relação dominante/dominado. Há, portanto, igualdade. Dessa maneira, então, não há mais diferenças na relação homem/mulher casal ou na relação homem/mulher não casal, ou em uma relação homem/homem, ou em uma relação mulher/mulher. Não há mais noção de dominação. Não há mais noção de polo ativo e polo passivo, tal como vocês têm vivido através, por exemplo, das noções de sexualidade de emissão e de recepção. Os dois polos tornam-se emissivos. Não há mais possibilidade de viver no que vocês chamaram, e continuam a chamar, de casal. As noções exclusivas não existem mais. A consciência unificada funciona de modo inclusivo, reunificando o conjunto de consciências. A partir do momento em que você viverem na nova dimensão, não há mais distância e não há mais separação entre as consciências e entre as atividades mentais. O que você emite como pensamento, como atração, como desejo, manifesta-se no conjunto da coletividade. Assim, desejar um ser, mesmo no sentido mais nobre, é conhecido instantaneamente pelo conjunto da coletividade. Os pensamentos tornam-se ordenados e devem tornar-se, também, coerentes, na medida em que não há mais segredos, no sentido em que vocês o entendem. A permeabilidade torna-se total. Assim, nas dimensões mais elevadas, a emissão de pensamentos, no sentido de ação, de um arcanjo, é captada instantaneamente de uma extremidade à outra dos multiversos e das multidimensões pelo conjunto dos arcanjos e também pelo conjunto das outras dimensões. A singularidade existente na sua dimensão, fazendo com que a consciência seja separada e dividida, não existe mais. Assim, portanto, tudo que é construído sobre um modelo dual, princípio de dominação, princípio de submissão, princípio de dominante/dominado, princípio de macho e de fêmea, não existe simplesmente mais nas dimensões superiores. Então, estar a caminho da unidade não quer dizer suprimir os casais ou suprimir a relação homem/mulher, mas esta deve se tornar adulta, quer dizer, equilibrada, onde não pode existir noção de dominante e de dominado. Não pode existir noção de dependência ao outro. Isso é válido, evidentemente, em todas as relações humanas, mas, de maneira muito importante e de uma acuidade totalmente perfeita e totalmente extrema, eu diria, em um casal. A modificação das relações existentes entre os homens e as mulheres nos casais leva, atualmente, a uma série de reajustamentos que vocês observam. Inúmeros casais se criam, se recriam ou se desfazem. As relações ascendentes/descendentes devem seguir também o mesmo sentido da liberação. A relação é equilibrada na quinta dimensão. Ela não pode ser uma dependência ou uma dominação qualquer. Deste modo, as suas relações se transformam. Deste modo, inúmeros seres humanos, hoje, sequer suportam mais as relações chamadas, na sua humanidade, de hierárquicas. As noções de hierarquia, nas ordens constituídas, vão, elas também, despedaçar-se. Isso faz parte da revelação e da emergência, na sua dimensão, do supramental. Então, vocês devem seguir, a título individual, as linhas de menor resistência. Ir ao sentido da unidade é demonstrar o equilíbrio, ou seja, parar de querer dominar o outro ou de querer desejá-lo para ele ou para si, mas estabelecer uma relação no âmago do coração. Então, obviamente, a evolução é diferente de acordo com os casais. Alguns são levados ainda a viver fenômenos de alternância, eu diria, de dominação e de submissão, não somente através da sexualidade, ou da relação social habitual. Entretanto, tudo isso está se transformando e desaparecendo. Obviamente, a transformação e o desaparecimento não estão na mesma fase em cada consciência e em cada ser humano. Isto está a caminho e irá se manifestar cada vez mais violentamente, cada vez mais cruamente e cada vez mais de maneira evidente.
A evidência se instala assim como a relação se transforma. Ela deve ser impressa de respeito, de humildade, de tolerância, o que é raramente o caso, mesmo no amor humano, impresso de sentimentos e de sexualidade. Questão: nas dimensões unificadas, não existe relação privilegiada entre os seres. A única relação privilegiada que existe, nas dimensões unificadas, é a relação que todos vocês têm, e que todos nós temos, com a fonte. Qualquer outra relação não pode ser privilegiada, no sentido em que você o entende e em particular através da noção de casal. O que não quer dizer que os casais não se formem. Podem existir associações, ou compartilhamentos de ser a ser, de consciência a consciência, podendo mesmo evoluir, na vida, de maneira conjunta, sem, no entanto, estar fechada no sentido da relação privilegiada, tal como vocês entendem. A relação privilegiada, tal como vocês a definem na sua humanidade, apenas é, na maioria das vezes, impressa de dominação e de apropriação, ao passo que a relação unificada é uma restituição à unidade essencial do ser. Questão: como antever sobre esses novos modos de funcionamento? Bem-amado, não há o que antever. Mesmo os casais existentes hoje, o homem e a mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, não estão necessariamente nos mesmos níveis evolutivos, o que cria todas as tensões e todos os desequilíbrios e as rupturas existentes e que se amplificam nesta humanidade. Alguns estão ainda em modos de funcionamento antigos. Outros estão já em modos de funcionamento novos. Então, se os dois indivíduos do casal funcionarem no modo novo, isso não coloca mais problema. Mas imagine os problemas em um casal em que um permaneceu nos modos de funcionamento antigos e que o outro está já nos modos de funcionamento novos. A incompatibilidade vibratória cada vez mais intensa e isso leva, de maneira inexorável, ao que vocês chamam de separação. Vale mais uma separação do que uma relação falsa. A vibração que está chegando para vocês os engaja numa relação do tipo unitária, em que não pode haver trapaça, em que não pode haver falsificação, em que não pode haver ilusão e dominação. Então, não há regra absoluta. É importante, entretanto, compreender que a liberação da relação fará de vocês seres livres e inteiros. A atração existente, na humanidade, voltada ao outro sexo é apenas o resultado da incompletude existente em vocês com relação à sua divindade, com relação ao seu corpo de estado de ser. Uma vez encontrado o estado de ser, conectado e insuflado na personalidade, vocês irão descobrir que as necessidades não são mais as mesmas na relação com o outro. Não há mais necessidade de acasalamento, no sentido, por exemplo, da fusão. Há necessidade de liberação e de liberdade, o que não quer dizer separação, mas respeito absoluto do outro na sua individualidade. Frequentemente, os seres humanos declaram sua paixão e seu amor, mas o amor encarado em um casal, qualquer que seja a idade, é frequentemente considerado como sua propriedade. O ser amado torna-se então propriedade. Ele não tem mais, então, a oportunidade de exprimir o seu amor fora da relação privilegiada tal como vocês o exprimem. Entretanto, é preciso bem compreender que esta relação é automática e, desde o início, totalmente falseada. Há, realmente, reação de dominação, mesmo se a dominação não for até os extremos das dominações do tipo masoquista e sádica, mas, entretanto, sutilmente, existe sempre uma dominação nesta relação privilegiada. Questão: como viver a sexualidade nesse novo modo de casal? Isto é extremamente diferente segundo cada ser humano, bem-amado. Alguns, literalmente, não têm mais necessidade, no sentido sexual. A sexualidade é apenas um meio de provar e de encontrar a unidade, no espaço de um instante, no momento do que vocês chamam de gozo e orgasmo. O conjunto de desejos que vocês provam, e a satisfação desses desejos, conduzem de maneira sistemática à reprodução do mesmo desejo e, portanto, à continuação da sexualidade. A partir do momento em que vocês entram na unidade, a relação de casal sofre alquimia, na condição, obviamente, dos dois viverem isso. Nesse momento, a sexualidade não é obrigatória e ela não é mais tão desejável. Mas cada um a vive em função do que tem vontade. A transcendência total acompanha-se de um desaparecimento total, não constrangido e não forçado, da atividade sexual.
Ela é realmente transmutada, assim como foi explicado em muitos modelos tradicionais. Não há mais perda no ato de procurar a unidade, já que vocês a vivem, a dois, um com o outro, sem estarem, no entanto, um no outro, na busca de uma satisfação. Entretanto, é bem evidente que a idade desempenha também, nesse nível, um papel importante. Mas convém compreender que inúmeros seres vivos, mesmo em casal, nesta evolução da unidade, não podem mais ter necessidade de qualquer relação, no sentido sexual, já que a relação unitária se estabelece agora sem passar pelos órgãos genitais. Mas não há, para tanto, que se privar, porque toda privação é nefasta. Isso deve ser uma evolução natural e normal, da evolução para a quinta dimensão. O que não retira, obviamente, o lado sagrado da sexualidade, podendo existir em certos povos, mesmo na quinta dimensão. Questão: e sobre o Tantra? O Tantra é uma forma de sexualidade sagrada que deve conduzir à unidade. Mas a unidade que se obtém sempre em relação ao outro, portanto, repetir a coisa apenas prova simplesmente uma coisa, é que você não chegou à unidade. Chegar à unidade corresponde a fazer o amor consigo mesmo, permanentemente. Não pode, portanto, haver necessidade externa. Estando na vibração do coração, as fundações da vida não estão mais no nível do primeiro chakra, mesmo se o corpo físico ainda existir e mesmo se você ainda tiver os pés sobre a terra. As fundações instalam-se um pouco mais acima e, portanto, a esfera não é ignorada, não é colocada em repouso, mas é transcendida. Questão: o que é da procriação, então? Profundamente diferente. Eu citarei um exemplo que está próximo de vocês, que é aquele dos delfinoides da quinta dimensão. A procriação existe, mas não se faz dentro de um organismo fêmea ou macho. Ela se faz em partículas de luz específicas. A gestação se faz, portanto, no exterior da atmosfera vibratória da mãe ou do pai. Além disso, a educação no sentido em que vocês chamam, embora isso não seja a mesma coisa, o fato de se construir como personalidade individualizada de quinta dimensão unificada, não se realiza senão através de um ensinamento recebido por um conjunto de pessoas, de entidades, que não são os pais. Não há mais, no nível da quinta dimensão, impregnação do que vocês chamam de transgeracional ou de hereditária. A noção de casal não tem apropriação através de um filho que seria o resultado da sua união. O filho nasce então totalmente livre e liberado dos laços existentes com um pai e uma mãe. E isso não coloca qualquer problema. A filiação material foi desejada, nesta dimensão, a fim de melhor fechá-los nos esquemas de funcionamento, oriundos, não do seu próprio arbítrio ou da sua soberania, mas da soberania de uma linhagem, ou do karma de uma linhagem, se preferirem. É preciso bem compreender que nesta dimensão que vocês ainda percorrem, tudo funciona sobre o princípio de apego e de desapego. Isso não existe, simplesmente, de modo algum, nas dimensões unificadas. Questão: quem decide então a vinda de um novo ser? Dois seres, juntos. Questão: onde intervém a escolha da alma que se encarna assim? O problema é invertido. Eu falo, obviamente, da quinta dimensão, onde a noção de reprodução ainda existe, o que não é mais totalmente o caso nas dimensões mais etéreas e mais elevadas, já que não há necessidade de dar à luz ao que quer que seja, dado que tudo é já perfeito. Entretanto, na quinta dimensão e na terceira dimensão unificada, eu já disse que a relação sexual podia existir, que a procriação, no sentido em que entendem, pode ainda existir, mesmo se as circunstâncias forem profundamente diferentes. Então, quem decide? Bem, simplesmente uma alma decide, ao final de certo tempo, deixar, em espírito e em verdade, um corpo, porque ele está usado, e quer experimentar outra coisa. Então, nesse momento, ela contata duas outras consciências, já que não há mais separação de planos, a fim de ser gerado outra vez, em um novo corpo. Não há interrupção de consciência. Não há fenômenos de aprendizado, tal como vocês o definem. Questão: poderia desenvolver sobre o tema da humildade? A humildade baseia-se, precisamente, na relação justa, na compreensão de que, no estado unitário, você não poderá penetrar de novo na dualidade. A dualidade está sempre ligada à discussão e ao mental. Assim, eu irei ilustrar este conceito de humildade através de exemplos.
O primeiro exemplo que eu vou tomar é muito simples e concerne a todos vocês. Na relação entre dois seres, além mesmo de um casal, acontece-lhes muito frequentemente de exprimir um parecer, uma ideia, um pensamento sobre um outro ser vivente. Frequentemente, o seu nível de percepção os faz ver um ser com tal rosto, não aquele que ele quer lhes mostrar, mas aquele que é realmente para vocês. Nesse momento, e se vocês se aperceberem de que as palavras pronunciadas ou as atitudes ou os comportamentos gerados para vocês não são justos, o que lhes compete fazer? Na maioria das vezes, na humanidade dita responsável, de terceira dimensão dissociada, vocês vão, se ousarem, falar com esta pessoa para dizer que isso não está correto. Entretanto, se você acessou a unidade, você não pode se conceber e se conduzir assim, senão você irá descer novamente no nível da dualidade. É preciso bem compreender que no nível da unidade é preciso certo período do seu tempo para que o princípio de atração e de ressonância se estabilize. O princípio de atração e de ressonância vai evitar-lhes, progressivamente e à medida do desenrolar da sua vida, de se encontrarem confrontado com algo que corresponde a falhas em vocês. Manifesta-se, de fato, na sua vida, sempre o que é do princípio de atração e de ressonância. Entretanto, existem situações onde o princípio de atração e de ressonância não está mais em jogo, mas onde, justamente, devido ao fato de que você ter alcançado a unidade e de manifestá-la na sua vida e nesta dualidade, seres são como atraídos, efetivamente, pela vibração da unidade. Esses seres, nem todos estão, no entanto, na unidade. Eles próprios procuram a unidade, por vezes manifestando formas de dualidade extremamente violentas e extremamente egoístas, no sentido que vocês entendem. Entretanto, mesmo se vocês perceberem isso, vocês têm o direito ou o dever de dizê-lo. A partir desse momento, vocês compreendem que, se vocês o disserem, mesmo tendo dever, e mesmo tendo direito, vocês voltam a descer necessariamente no nível do outro e, portanto, perdem a sua unidade. Assim, quando vocês experimentarem, progressivamente, esse tipo de situações, vocês vão compreender que não podem mais interferir. A única maneira, nesse caso, é afastar-se, no sentido vibratório. Não há alternativa porque, querer entrar na justificação do seu estado ou na justificação da relação, os faz de novo penetrar os mundos da dualidade e, portanto, da distorção da relação. Então, existe, nesse nível, uma forma de aprendizagem, necessária e desejável, que convém realizar o mais rápido possível. Mas lembrem-se de que isso é fácil. O aprendizado é facilitado a partir do momento em que vocês aceitarem a inteligência da luz e a inteligência da vibração. O princípio de atração e de ressonância pode então atuar plenamente, sem qualquer interferência do seu mental, das suas emoções, dos seus sentimentos e dos princípios dualistas ligados à dominação ou ao pertencimento. Questão: o que acontecerá para aqueles que recusarem a luz? Isso será diferente para cada pessoa. Cada ser humano, durante o início da destinação, será confrontado com seu próprio estado de ser. A distância vibratória existente entre a personalidade e o estado de ser irá desencadear uma série de mecanismos de atrito e de oposição mostrando a distância e o sofrimento existente entre a personalidade e o estado de ser. Nós ali estamos estritamente para nada. Isto está ligado à revelação da luz. Nós ali nada podemos e eles tampouco, ali nada poderão, porque estarão na distância e não mais em coincidência, entre a personalidade e o estado de ser. O que eles terão que viver corresponde ao que escolheram viver. Lembrem-se de que vocês são livres para aceitar ou para recusar a luz. Alguns seres, conscientemente, recusaram a luz. Eles serão então confrontados com essa recusa da luz. Quem ali pode alguma coisa? Cada ser encontra a sua responsabilidade. Vocês não podem pretender uma coisa e viver o contrário. Vocês não podem servir tal outro e depois tal outro. Vocês não podem ser um catavento alternando de sentido em função dos seus impulsos. Vocês devem ser seres afirmados na luz. O que está chegando para vocês necessita de um grande amor, de uma grande humildade e de uma grande simplicidade. Este amor, esta humildade e esta simplicidade passam pela cessação do seu mental. Você não poderá encontrar solução fora. A solução será interior e vibratória.
Isto foi repetido, desde centenas de anos, por múltiplas aparições. Inúmeros místicos os preveniram do que chegaria e do que está chegando. Ninguém poderá dizer que não estava prevenido. O que vem é a liberação. O que vem é a alegria. O que vem é a luz. O que vem é o fogo do amor. Nós ali nada podemos se as consciências decidiram que isso não era o amor e que era inútil às suas vidas. Questão: essas almas terão escolha entre o quê? Entre a dissolução, o que vocês chamam de morte, e o retorno em um corpo de terceira dimensão, em outro lugar, de acordo com os processos da encarnação não dissociada. E nada mais. Vocês entram em uma etapa que lhes exige voltar, totalmente, para o seu ser interior, o que não quer dizer isolar-se do mundo e da vida, bem ao contrário. Isso quer dizer ser capaz de encontrar, no interior de vocês, a vibração da sua essência, a vibração do coração. Vocês aí têm sido ajudados de diferentes modos, pelo conclave, pela Assembleia dos 24 Anciões e por uma multidão de seres de luz que estão ao redor do seu sistema solar. Vocês não podem mais usar de subterfúgios. Vocês tiveram o ano anterior para realizar muitas coisas e confrontações. Hoje, vocês vivem a época mais maravilhosa que a humanidade jamais viveu, na condição de viver na vibração, na condição da sua consciência se voltar para o estado de ser. Vocês não podem pretender manter o modo de funcionamento e pretender a luz. É tão simples assim. Questão: como gerir uma forma de culpabilidade quando estamos no curso desses processos, com relação àqueles que não estariam? Isso mostra simplesmente que o seu nível de funcionamento situa-se naquele do que vocês chamam de Salvador, ou seja, um sentido da responsabilidade com relação aos outros, que não é a sua incumbência. A única maneira de ajudar os outros é estar, você mesmo, na unidade. Vocês jamais poderão ajudar alguém pelas palavras. Vocês poderão se compadecer, poderão sentir empatia, mas jamais poderão levá-lo na sua vibração se vocês mesmos não estiverem alinhados consigo mesmo, na vibração da unidade. Então, a culpabilidade é também um assunto do mental e nada mais. Quando vocês sentirem uma culpa qualquer, observem o que acontece no nível da vibração do coração. Ela se amplifica ou ela diminui? E vocês irão compreender, naquele momento, os fundamentos da culpabilidade. Lembrem-se de que nesta dimensão tudo foi feito para torná-los culpados. Tudo foi feito para colocá-los no isolamento. Tudo foi feito para torná-los dependentes. E vocês vão descobrir, hoje, a independência e a liberdade. Nós compreendemos muito bem, do mesmo modo que a imagem que eu já tomei, que, quando um pássaro está numa gaiola e abrimos a portinha, ele não quer sair, porque ele não conhece o exterior. Nós não podemos, e não temos o direito, de colocar a mão ou outra coisa na gaiola para fazê-lo sair. Isso corresponde ao abandono à luz e esse passo vocês devem dá-lo sozinhos. São seus condicionamentos e suas culpas induzidas pela educação, pela família, pela rede social que os fazem crer que vocês são responsáveis uns pelos outros. Vocês estão ligados uns aos outros, mas não de modo horizontal, mas, sim, vertical, o que nada tem a ver. Questão: podemos permanecer na terceira dimensão mantendo ao mesmo tempo contato com a unidade? É bem o que realizam, atualmente, todos e cada um de vocês. Como nós dissemos, a luz e nós mesmos procedemos por toques de luz, por impulsos de luz e observamos. O que vocês vivem é bem isso, uns e outros, consciente e inconscientemente. Obviamente, será muito mais fácil, no exemplo do pássaro ou no exemplo do macaco que tem o seu punho fechado em um pote, soltar o que tem a fim de chegar a estar na unidade. E, ainda uma vez, isso é uma decisão estritamente pessoal. Vocês não poderão levar ninguém com vocês que não o tenha desejado, ascendente, descendente, parente, cônjuge ou não. Vocês poderão levar apenas vocês mesmos, nesta nova dimensão. O que pertence a esta dimensão deve permanecer nesta dimensão. O exemplo que eu tomo, da morte, mesmo se não for adequado, coloca-o nas circunstâncias idênticas. Você passa de um estado a outro. Você está na preparação final dessa passagem. A questão é: você está pronto? Você está pronto para viver a luz e a unidade?
Então, se vocês estiverem, vocês devem estar prontos para deixar todo o resto, sem exceção. Não há alternativa. Não somos nós que decidimos, não são vocês que decidem, não é a fonte que decide, é isso que é. Vocês querem penetrar a liberdade ou vocês querem permanecer no livre-arbítrio? Vocês querem o fim da ilusão e a emergência da verdade ou vocês querem permanecer na ilusão? Cada coisa, assim como disse o arcanjo Jofiel, já há quase 2 anos, é respeitável. Nós jamais iremos interferir nessa escolha, nem nós, nem a fonte, do mesmo modo que qualquer outro ser humano não pôde fazê-lo, mesmo se ele crer nisso. Vocês querem permanecer no limitado ou vocês querem ir para o ilimitado? Vocês querem estar na alegria ou vocês querem permanecer no sofrimento? Não há outra questão. O resto são apenas armadilhas do seu mental, do ego, do estado emocional, do estado de fixação a certas circunstâncias, quer isso seja um trabalho, quer seja um cônjuge, quer seja um filho. Vocês devem aceitar, enfim, que cada ser humano, cada consciência, presente na superfície deste planeta, é livre porque é da mesma centelha, da mesma essência divina que vocês. Em nome do que deveria ele estar sujeito ao seu papel de educador ou de cônjuge? Vocês não podem pretender a liberdade se vocês não deixarem os outros livres. É assim simples. Amar é isso. Amar é respeitar a liberdade do outro. Amar não é possuir. Amar é doar. Vocês estão, hoje, assim como irá anunciar em breve o arcanjo Miguel, em momentos únicos, isso eu disse, e momentos intensos em que irão se aproximar desta unidade, para alguns, tão cobiçada. Como sabem, alguns seres humanos têm a capacidade para viajar no estado de ser. Para eles, não há qualquer dúvida que, quando chegar a hora, eles irão no seu estado de ser, deixando para trás tudo o que deve ser deixado, porque eles estarão na luz. Outros seres humanos, em número cada vez mais importante, tendo vivido os casamentos celestes ou tendo vivido as transformações, mesmo independentemente dos casamentos celestes, há 25 anos, ou mais recentemente, vivem as primícias desta liberação. Mas, a um dado momento, eles terão que fazer a escolha. O que realiza o arcanjo Uriel, pela sua presença sobre esta terra, é fazê-los entrar, se isso lhes for possível, na vibração da presença da unidade, mesmo na personalidade. A conjunção da vibração da presença e da unidade em meio à personalidade dá a este estado particular que correspondeu a uma das primeiras questões, de tocar um cristal. É um estado de neutralidade total, é um estado de contemplação onde não há mais ação nem reação. Há simplesmente o ser e a presença. Quando vocês tocarem isso, vocês compreendem que a porta de saída está aí e em nenhum outro lugar. Na vibração do coração, a partir do momento em que o supramental se aproximar cada vez mais de vocês, como é o caso agora, não existe qualquer necessidade, não existe qualquer vontade, a não ser da luz e da inteligência da luz em vocês. Então, não é questão de culpar ou de fazer interrogar o seu mental. É questão, através dos meus propósitos hoje, de ordená-los, de maneira cada vez mais formal, a irem para este estado interior, para este estado de ser, porque não há alternativa. Questão: é melhor usar o nome de nascimento ou aquele que escolhemos a seguir? Bem-amado, a resposta que eu vou dar dirige-se a todos vocês, aqui, e ela é importante. Tomar um nome corresponde a uma vibração. Existe uma forma de afiliação à sua vibração, em relação com o que você é. O primeiro nome, prenome, como um nome, sobrenome, marca, em alguma parte, uma assinatura do que você é nesta densidade. Obviamente, e como sabem, esta densidade é ilusória. Entretanto, você aqui é ator da sua própria peça. Nesta densidade, às vezes, alguns mudam de nome. Isso reflete por vezes uma necessidade de reajustar-se ou então de fugir. Mas, ainda uma vez, hoje, encontrar a verdade do que você é está além, obviamente, do nome e do prenome. Mas, entretanto, é preciso compreender que você nasceu com um nome e que ele é portador de uma vibração que é aquela do seu primeiro sopro, nesta encarnação. Então, obviamente, hoje, inúmeras pessoas empregam diminutivos. Mas jamais é inofensivo mudar a vibração do seu nascimento ali levando uma outra vibração. Então, o importante, hoje, eu diria, é o seu nome espiritual.
aquele que lhe é ocultado até o momento oportuno. Entretanto, para acessar a sua essência, existem variações de vibrações em função dos nomes que vocês usam. Os nomes são portadores de vibrações que os prendem, sem ligá-los, a uma vibração comum. Assim, obviamente, o nome masculino Jean é bem mais forte do que um nome Pierre, e assim por diante. Então, passar de um nome a outro não é inofensivo. Retornar ao seu verdadeiro nome é também uma mudança importante porque marca uma reconexão e uma relação com seu ser essencial no momento do nascimento. Então, cabe a você ver e escolher. Questão: e o que é de um nome espiritual que pode dar o médium ou mestre? Nenhum médium tem autoridade sobre a terra para dar o nome de alma de uma pessoa. O nome de alma é secreto. É algo que pertence ao próprio. Não tem mesmo que ser revelado fora. Não é algo que é feito para chamá-lo ou nomeá-lo. Existe um nome, além do seu nome, nesta encarnação, e do seu prenome. Esse nome é um nome da sua essência, chamado por vezes de nome de alma ou nome espiritual. Esse nome lhe é revelado a partir do momento em que as 4 linhagens espirituais lhe são conhecidas. Por vezes, em certos casos, por derrogação, pode ser-lhe revelado, mas esta revelação é sempre uma revelação de você para você mesmo. Nenhum ser humano além de você pode conhecer esse nome, qualquer que seja o grau de confiança e qualquer que seja o grau de acesso, até mesmo, ao que vocês chamam de anais akáshicos. O nome da essência é um nome escondido. Ele lhe é ocultado porque corresponde ao nome que você usa no Sol, no seu corpo de estado de ser. O nome do seu corpo de estado de ser é um nome, geralmente, composto de 2 sílabas. Essas 2 sílabas são extremamente precisas. Elas correspondem a uma vibração que é a vibração da sua essência. Questão: isso significa que se tal nome for revelado por alguém, é forçosamente falso? Não. Ele pode ser efetivamente próximo e dado com uma forma de desvio. O médium não pode captar, de fato, o nome da sua essência, senão isso lhe daria todo o poder sobre você e sobre o seu ser. Assim, portanto, alguns médiums chegam a conectar alguns planos e vão receber informações, contudo, ligeiramente alteradas e deformadas, para não lhe comunicar, de maneira autêntica, o seu nome de essência, porque aquele deve ser revelado, de você com você mesmo, no momento oportuno. Sozinho, você com você mesmo, obtém esta revelação, quando chegar a hora. Pode haver uma revelação, mas ela será necessariamente incompleta. Não é permitido a nenhuma alma ter esse poder sobre outra alma. Questão: como ter uma melhor relação com si mesmo? Bem-amado, a melhor relação com si mesmo consiste em parar os pensamentos, parar as emoções e parar toda forma de projeção exterior, no tempo. Isso necessita, obviamente, de parar o tempo, o que eu digo frequentemente aquele que eu guardo, e Ketnuk, aqui e agora. Colocando-se no aqui e agora, tomando o hábito de colocar-se no aqui e agora, você se alinha com você mesmo e entra em relação com você mesmo. Alinhando-se com você mesmo e em relação com você mesmo, você percorre o que eu chamei de alfa e o ômega, ou seja, a partir desse momento, você se centra no centro da cruz, a cruz, obviamente, cósmica, que corresponde ao ser e ao estado de ser. Entrar no estado de ser é a melhor forma de relação que você pode manter com o que você é. Isso necessita de abandonar uma série de movimentos inúteis, de palavras também, em alguns casos, inúteis. A porta do silêncio é também o silêncio das palavras. No silêncio das palavras encontra-se o silêncio interior. No silêncio interior encontra-se o coro dos anjos. E em meio ao coro dos anjos encontra-se a relação com o que você é. Questão: estar no aqui e agora é estar no instante presente, mental e emocionalmente. Bem-amado, a chave da ultratemporalidade, a chave do acesso ao estado de ser, a chave do acesso ao conhecimento do universo e do conjunto da cosmologia reflete-se pelo aqui e agora, pelo alfa e ômega. Você não pode chegar a conhecer, no sentido mais nobre, ou seja, nascer com, no sentido de fundir, no sentido de entrar em relação com o estado de ser, se você não parar, justamente, tudo que o despolariza deste instante presente. O instante presente corresponde ao momento final onde você reencontra o ser.
reencontrar o ser, reencontrar a dimensão do que você é, em verdade, se faz efetivamente parando o tempo, parando a emoção e parando o mental. Inúmeros seres humanos, pelos tempos passados, meditaram durante muitas vidas, a fim de chegar a esta etapa específica que, hoje, lhes é ofertada pela graça da fonte. Basta-lhes, simplesmente, colocar-se no espaço sagrado do seu coração, fazer silêncio, colocar-se no aqui e agora afirmando, ou seja, banindo todo pensamento passado, todo pensamento ligado ao futuro, toda emoção em relação com um movimento. A ausência de movimento conduz ao movimento infinito. Assim, desde agora, e pela graça da tripla radiação que vocês recebem em abundância desde o início deste ano, lhes é possível e permissível viver isso, na condição de que vocês parem tudo em vocês, no espaço de um instante. Ser-lhes-á também possível? E muito facilmente, conectando-se com a vibração, simplesmente, do nome do arcanjo Uriel, acoplado a Metatron ou a mim mesmo, colocarem-se no instante da presença. O instante da presença é o instante em que se para tudo o que não é da presença e do ser. Questão: o que é dos nomes masculinos, como Eve, feminizados com Et? Não há, nesse nível, qualquer incidência. A vibração, no masculino e no feminino, é a mesma entre Eve e Vete, entre Daniel e Daniele, como isso foi dito, entre Michel e Michele. A diferença está no nível da escrita. No nível da pronunciação, efetivamente, há uma pequena diferença, mas, entretanto, isso não leva nem a prejuízo, nem a confusão, nem a modificação da vibração essencial do seu nome. Questão: e os nomes idênticos no feminino e no masculino, como Dominique? Então, aí há necessariamente o que eu chamaria de componente, na sua dimensão, que favorece talvez certa forma de androginia porque há ausência de polaridade em um nome que é igualmente masculino e feminino. Isso pode ser uma ajuda no nível da sua evolução. Questão: o que pensar de querer conhecer o futuro, indo a um vidente, por exemplo? Bem-amado, nada há que pensar. O ser humano está privado de marcadores nesta dimensão, quanto à sua origem e quanto à sua filiação e quanto ao seu fim. Então, obviamente, errante em um espaço desconhecido onde nenhuma certeza é possível, porque, aqui, é um mundo ilusório, um mundo flutuante onde nada é certo, é lógico que no decorrer das suas peregrinações, a alma tenha desejado, na encarnação, conhecer o futuro e conhecer o seu passado. Entretanto, é preciso aceitar que conhecer o passado ou conhecer o futuro afasta-o, de maneira inexorável, do seu ser. Conhecer o futuro não é conhecer o que você é. Conhecer o passado não diz o que você é no instante presente. Estar no instante presente é descobrir a sua filiação, as suas filiações e descobrir o estado de ser. Entrar em relação com a presença, ela não se importa com o que será amanhã, ela não se importa com o que você foi ontem. Existem então duas tramas que podem por vezes se entrelaçar, mas que, jamais, irão se encontrar de maneira definitiva. Existe assim uma trama temporal linear ligada a um passado, a um presente e a um futuro, que o ser humano procura conhecer. Mas é preciso bem compreender que se você se afastar do seu presente, procurando o futuro, isso pode tranquilizar, mas, obviamente, você jamais estará no seu presente. O presente é justamente fazer abstração do que é passado e futuro, enquanto sabendo que se você aceitar isso, entrar na presença, irá lhe dar acesso a todos os futuros e a todos os passados. Mas, entretanto, convém já realizar este instante. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros mestres da luz encarnados, porque é o que vocês são, além da ilusão que vocês habitam, frente a mim, aí, agora, vamos, juntos, aproveitar, pela intervenção desse canal e da minha própria presença, do afluxo da radiação do arcanjo Uriel, a fim de fazê-los penetrar no estado de ser e na presença. Eu lhes peço para se colocarem em posição de acolhimento e de recepção, para fecharem os olhos, para voltarem a sua consciência para o seu templo interior, o seu coração, no centro do seu ser. E, juntos, enquanto eu permaneço aqui, vamos permitir a Uriel compactar-se vibratoriamente até vocês. Efusão de energia. Bem-amados mestres da luz, nós lhes trazemos nossas bênçãos, nossos incentivos, e toda a luz.
Nós os deixamos viver no acolhimento, com vocês mesmos, na luz. Nós lhes dizemos até breve. Aos 3 Dimensões, 2 de novembro de 2009. Transcrição e edição, Zuma Peixinho. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.